sou o Thiago da Cimento Nacional, estou aqui com duas grandes figuras para falar de um tema que me deixa muito entusiasmado sobre inovação. Dois grandes pioneiros de uma solução de impressão 3D no Brasil, com bastante experiência. Otto, me fala um pouquinho de você. Ô, Thiago, obrigado pelo convite aí, né, da Cimentos Nacional para esse podcast. Para mim é uma primeira vez a participação no podcast, então me chama a atenção. Bom, falando um pouquinho de mim, né, a minha formação é engenharia mecânica, né, fiz essa graduação pensando em trabalhar em indústrias de construção, de máquinas e tudo mais, mas no início da minha carreira, só de curiosidade, né, participei muito tempo da indústria automobilística e faz 12 anos agora que eu estou na MTEC como gestor da empresa. A MTEC basicamente é uma fábrica, uma empresa de engenharia, fabricante de soluções para construção civil, para mecanização da construção civil em geral. E agora estamos com esse desafio, assim, já não é mais desafio, já é realidade, né? Que é a vinda das tecnologias de impressão 3D aqui para o Brasil, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Espero que vocês curtam um momento aí também, né? Bom, eu sou Felipe Honorato, sou do Mundo Concreto e estou aqui com outro grande parceiro que trouxe, assim, algumas sequências, faz parte da história da inovação brasileira da construção. E ele está em mais uma encrenca, que é o Manfredo da Sika. Agora, eu estou entusiasmado demais para falar sobre esse tema, porque para mim é um tema do passado, do presente e do futuro. E eu vou depois, vocês vão entender por quê, com base nas minhas perguntas. Manfredo, seja muito bem-vindo e feliz por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e parte da história é mais ou menos, descreve bem, né? Porque eu já estou há quase 25 anos na Sika, né? 35 na engenharia e 25 especificamente na Sika. E a gente diz que a Sika é uma empresa centenária, a Sika completou mais de 100 anos já no mundo. Eu estou há 25, então já faz um quarto da longa história da empresa que eu estou com ela. Então eu também já sou, eu sempre digo que eu sou um dos dinossauros da empresa, né? Já estou aí há muito tempo, né? Vim da área de pré-fabricados, eu sou engenheiro civil, né? Tenho uma graduação em técnica em mecânica antes, então eu gosto muito da mecânica, discuto muito com o Otto isso, é muito legal, a gente vai batendo os papos e vendo onde a mecânica se encontra com a engenharia civil. Mas eu sempre participei da engenharia civil na parte de pré-fabricados inicialmente, concreto, depois obras de infraestrutura. Então eu gosto muito de saber como é que essa parte de mecânica joga junto com a engenharia civil, né? E a gente tem desenvolvido muita coisa legal. Fico bastante feliz desses 25 anos quase de Sika e mais de 30 de engenharia, de ver como essas coisas vão evoluindo, né, com bons relacionamentos, com boa gente, a gente vai cada vez fazendo coisas novas. Isso é legal. Otto, quando a gente fala de inovação e de novas soluções, a gente sempre fica vislumbrando o potencial que essa solução vai gerar. E a impressão 3D não é diferente. Hoje nós estamos nascendo de forma embrionária ainda no Brasil, mas com grande potencial. Aonde que você imagina que nós vamos conseguir chegar e qual é a participação da impressão 3D dentro dos sistemas construtivos que a gente vai conseguir colocar na indústria brasileira? Que legal, Thiago. Como você disse, a construção civil está precisando inovar, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil já não está tão no início, eu vou dizer, a gente vai discutir isso aqui, a gente já está bem avançado quando a gente fala de construção 3D. E podemos dizer também que o céu é o limite, né? Eu gosto de brincar que hoje construção 3D não tem um estigma de só fazer um tipo de construção ou fazer um mobiliário qualquer. Hoje você pode utilizar esse sistema construtivo, não, essa inovação disruptiva aí para tudo, né? Então nós na MTEC enxergamos, acho que a Sika depois nós enxergamos isso como soluções limitadas, né? Ilimitadas, podendo ser construindo casas completas, né? Seja no canteiro de obra ou fora do canteiro de obra. Podemos utilizar essa tecnologia para fazer peças, mobiliários para construção civil, peças técnicas, né? Seja elas qual for, para bases de torre eólica. Temos já também demandas para esse tipo de tecnologia, até para siderurgias, para fazer moldes em siderurgia. Então, realmente é uma tecnologia que vai agregar muito. Mas também não vejo como não usá-la combinada com outras soluções tecnológicas, para fazer construções híbridas ou coisa desse tipo, né? Que legal. A gente até brinca, tem uma frase, não sei se foi do Manfredo, não, mas se o Oscar Niemeyer tivesse, né,
esse tipo de tecnologia na mão dele há um tanto tempo atrás, a gente teria umas obras bem diferentes aí, né, no mercado, né? Pois é, então diz aí, Manfredo, o que teria? O Thiago falou uma frase, agora falou que nós estamos numa fase embrionária, né? Eu acho que mais do que uma fase embrionária, nós já passamos os 9 meses de gestação e a gente já pariu uma casa ano passado em Caxias do Sul, né? Então a construção 3D hoje já existe. Já é uma né? realidade, não né? Não dá para dizer que nós estamos numa fase embrionária, não. Já Perfeito. parimos uma casa inteira. Está corrigido. Não, mas olha só, eu acho que o Thiago quis dizer, que as possibilidades, eu não concordo com você que o céu é o limite. Eu concordo que não tem limite. E nem o céu é o limite. Sim, A sim. gente está falando de construção 3D além do céu. Isso é uma discussão que eu ia provocar vocês. Mas já que você falou, eu antecipo. O céu não é o limite, porque se discute construção 3D além do céu. Então isso a gente... Eu também tô mexendo com você. Mas aí eu acho que é isso que o Thiago quis dizer, meu filho. Quer dizer, as possibilidades são tantas que eu acho que nem a gente conhece 90% delas ainda. Exato. A gente está aprendendo. Eu gostaria de perguntar para você qual é o impacto direto disso no negócio da SICA. Eu tentando entender como negócio. Por quê? Porque a gente tem muito discutido inovação aqui e a gente tem entrado em inovação raiz. Quer dizer, eu não quero invenção, eu quero inovação. Isso tem que ser um negócio, tem que dar dinheiro, tem que proporcionar retorno. Então eu gostaria que você começasse com o negócio. Aonde dá dinheiro isso e principalmente aonde a SICA vê dinheiro nisso? É bem legal que você mencionou esse negócio de além do céu, porque é verdade. Na verdade, a impressão 3D nasceu mais ou menos daí, né? Coisas da NASA, que a NASA tá pensando, cara, como é que a gente faz para construir coisas em outros planetas, na Lua, em Marte e tal. Então foi daí até que a coisa começou, né? A ideia pelo menos surgiu, cara, como é que a gente faz para imprimir alguma coisa lá no espaço, em outro planeta? E aí a gente logicamente desceu isso à Terra, né? Vamos ter que fazer isso na Terra primeiro, dar certo e ganhar dinheiro com isso, como você está falando. Então é uma tecnologia assim, nova, né, recente, vamos dizer assim, estamos falando dos últimos 15 anos, né, que se tem trabalhado mais efetivamente em cima disso. A SICA participou desse desenvolvimento desde o começo, né, a gente começou fazendo equipamentos, porque não tinha impressora, então nós desenvolvemos uma impressora para fazer a impressão 3D, trabalhamos junto com a MTech para fazer o sistema de bombeamento, desenvolvemos o material, desenvolvemos software, né, para entender todo esse processo. Então hoje eu posso com certeza dizer que a SICA está muito bem colocado nisso, que a gente conhece exatamente todo o processo. O negócio da SICA, a SICA é uma empresa de produtos químicos, né? Então a gente ganha dinheiro com química. A gente tem que entender o resto para saber como isso funciona e como é que os nossos produtos, né, interagem com esse macroambiente aí, né? Então hoje a gente está justamente naquela fase que a gente já tem produtos, né, desenvolvidos, trabalhamos junto com parceiros nossos que também estão olhando para isso, para esse negócio, né, e estamos descobrindo aonde estão os negócios. Uma feira como essa onde nós estamos foi ótimo, porque a gente conseguiu encontrar um monte de gente que precisa ou está buscando esse tipo de solução e ainda não sabe onde encontrar. E nós estamos aqui justamente para apoiar, sabemos que agora temos equipamento, temos materiais, temos experiência, inclusive, aqui no Brasil, né, fora a experiência que a gente já acumulou no mundo todo. Então é aí que a gente começa agora a transformar isso realmente em negócio. A gente começa a ver que realmente tem vida além de Marte, além da Lua, além das estrelas e etc. Dá para fazer coisa aqui mesmo e no Brasil, já estamos fazendo. Pô, super legal isso, né? Então a gente sai de uma situação onde, poxa, para eu construir fora não tenho mão de obra, claro. E aí acho que não por acaso é o que a gente está vivendo, com uma escassez de mão de obra, então é uma solução extremamente viável, né? E aí quando a gente fala um pouco dessa solução, a gente fala de impressão, eu consigo pensar na minha cabeça em duas coisas. Eu preciso de uma máquina, preciso da tinta. Sim. E é simples ter essa máquina, é simples ter essa tinta. O que envolve isso? Queria que você falasse um pouco das nossas tintas e você falasse um pouquinho do equipamento, as linguagens que são necessárias para a gente programar e modelar esses elementos. Legal. Exatamente. Para você conseguir fazer então essa impressão 3D em concreto, ou em qualquer outro material, né, você precisa ter as condições necessárias para isso. Você tem que ter material, você tem que ter impressora, você tem que ter, né,
Até o papel você tem que ter para você poder imprimir, né? No caso de uma impressora 2D, né? Então, no caso da impressão 3D em concreto, hoje a gente já tem, no mundo inteiro, tem algumas empresas que se dedicam à fabricação de equipamentos, né? De impressoras, vamos dizer assim, né? No Brasil, inclusive, a gente já tem algumas empresas aqui trabalhando também, nacionais, equipamento 100% nacional, inclusive, né? Lógico, a gente tem impressora, precisamos de um sistema de bombeamento e dosagem, precisamos ter o cartucho, né? Ou alguma coisa que faça esse cartucho fluir, é aí que entra a MTEC e outras empresas também, né? Que nos ajudam com isso, e tem que ter o material, tem que ter a tinta, né? Como você falou. E é aí que entra a SICA, né? A SICA desenvolve a tinta, né? Ou elementos para que alguém faça essa tinta, né? Como a SICA é uma empresa química, né? A gente não só tem condição de fazer a tinta propriamente dita, como vender elementos, matérias-primas, para que outros façam a tinta. Eu particularmente gostei muito dessa analogia. E é tecnicamente, interessante. argamassa ou concreto? Hoje Essa em é a dia, pergunta. Não, hoje em dia é um híbrido. Perfeito, ótimo. Podemos dizer, Thiago, até pegando o gancho, né? Aí, mas o Manfredo é da área dele, mas eu acho que hoje não dá nem para chamar mais de argamassa nem Composto concreto. cimentício. Exatamente. Perfeito. É um produto à base cimentícia. Porque Legal. tudo começou pensando em imprimir concreto, mas os equipamentos não suportam, muitas das vezes, o bombeamento do concreto deveria ser feita por bombas de concreto. Então se passou com projetos para argamassa e hoje a gente está encontrando um híbrido, né? Uns microconcretos. Então seria quase uma argamassa, mas não é um concreto também. Esse é um dos desafios, né, de equipamentos. Né? E complementando assim, né, com relação aos equipamentos, também é muito interessante, porque não tem resposta única, né? Eu gosto de brincar, até um dia a gente vai ter problema com a Lego, né? Mas hoje a gente pode chamar esses sistemas de máquinas, é um Lego, você pode montar, não existe uma configuração única de equipamento no mercado. Tem impressoras tipo pórtico, tem impressoras que são braços, tem uns tipo aranha. Então o modelo de impressora não está definido ainda no mundo, não só no Brasil. Né? Que bom. Então está em aberto essas definições. Até mesmo porque cada tipo de demanda ou cada impressão vai necessitar de um tipo de impressora. Pois é. E aí você já chegou na primeira pergunta que eu não aguento. É o meu papel. Eu tenho que deixar vocês numa situação difícil. Quando eu olho impressão 3D, eu acho bacana, eu olho a casa, acho legal. Mas eu já começo a pensar como que eu opero no setor e digo assim, olha, e aquele túnel de alto risco? E aquele ambiente pouco ou com enormes dificuldades de trabalhabilidade nele? E aqueles locais, aqueles locais que você tem até por questões de topologia ou por questões de solo, você tem dificuldade e real entendimento da situação que está enfrentando. Pega um exemplo, eu acho que o Thiago talvez lembre disso, na obra da linha 4 do metrô, você lembra disso? Sim. O chão do Leblon começou a ceder, e aí você tinha uma das dificuldades era, como eu entro... Quem vai entrar lá? Alguém tem que entrar. O chão está cedendo. E se vocês lembram bem, e aí eu peço uma licença poética para quem possa estar assistindo, se vocês lembram bem, de frente para a praça da obra da linha 4 do metrô, era um prédio cuja cobertura era do Joaquim Barbosa. E isso era muito lembrado pela construtora na época, que não podia dar problema. Eu quero saber disso. Como a gente vai... trazer, e se você vê que isso está próximo da realidade. Eu acho que sim. Felipe, sendo bem sincero, quando nós estamos falando de uma tecnologia que um dos principais pilares é a mecanização, é a automação, conseguir produzir, ter produtividade com o menor número de operadores, pessoas possíveis. Então já existe no mundo equipamentos que podem ser colocados em cima de sistemas de tração, né, como carrinhos, e isso pode entrar justamente em lugares perigosos, lugares que não pode ser, né, pode trabalhar pessoas. Então, aonde vamos fazer uma analogia, né, na verdade, aonde vai ser montada a impressora é um detalhe, né, no bom sentido. Então, eu poderia montar essa impressora ou as impressoras de impressão de concreto em cima de carrinhos e esses carrinhos se movimentarem até onde eu queira fazer a impressão. Então, hoje eu vejo isso totalmente factível, sabe?
não existe ainda no Brasil, isso não está funcionando dessa forma, mas já tem casos bem reais no mundo sobre esse assunto, né? E eu vejo, como eu falei, eu vejo que essas três coisas têm que funcionar juntas. Você tem que ter a tinta, você tem que ter a impressora, né? E isso tem que se comunicar com o equipamento de mistura e bombeamento e tal. Se essas três coisas não funcionam exatamente, né, é aquilo que eu digo, não adianta você botar o cartucho X na impressora Y que ela não vai imprimir aquilo que você quer ou com a qualidade que você quer, né? E eu sempre brinco com o Otto, às vezes falei, a tinta só não avança mais porque a bomba dele não deixa. Eu gostaria que a bomba dele avançasse mais para minha tinta também avançar. Tem muita gente que me pergunta, Manfredo, mas não dá para imprimir com agregado maior, com um agregado de 10 milímetros, de 20 milímetros? Eu falei, cara, não dá porque a bomba do Otto não deixa, né? Então temos essas limitações. A culpa né? é do Otto. Daqui a pouco o Otto vai trazer uma bomba para mim e falar, olha... O grande desafio é esse, né? É esse. Aí ele fala, não, mas a minha bomba faz isso, a sua tinta não faz aquilo, sabe? Então a gente fica porque o mercado está amadurecendo, né? amadurecendo, então, tudo simultaneamente, né? A gente já passou da fase técnica, no meu ponto de vista, já tá, a solução técnica está pré-desenvolvida, agora estamos viabilizando a parte econômica. Claro. Né? E aí custos é muito importante, o custo da argamassa de impressão é importante. A gente já sabe que consegue fazer, e que para em pé. Agora a gente tem que começar a viabilizar isso cada vez mais, né? Não, pois é, daí realmente veio esse tipo de questionamento, que eu começo a olhar em ambientes pouco amistosos para você ter obras, por exemplo, dependendo locais de extração de petróleo, lugar explosivo. Por exemplo, você tem um controle muito grande da questão das minas de carvão, os acidentes que são históricos, onde você poderia estar usando esse tipo de tecnologia. E aí vem mais uma pergunta cabulosa para vocês, porque vocês falaram três coisas. E aí eu fico com minha curiosidade, Thiago, se não tem uma quarta. Eu tenho. Ih, lá vem. Vai? Posso falar? Então vai. Eu acho que assim, que ficou muito claro, né, que nessas situações onde você tem uma segurança para o operador, é imbatível essa solução. É imbatível. Agora, existe uma outra questão que aí está realmente ligada ao dia a dia da construtora, que nós estamos falando de racionalização, de desperdício, de mão de obra. Você consegue rodar esse equipamento quantas horas por dia? Você consegue... Qual é o seu grau de desperdício? Porque eu acredito muito que essa solução ela encaixa nisso. Toda a Como é que a gente está amadurecendo nesse sentido? Exatamente. Eu acho que nós tivemos uma experiência muito boa nessa primeira casa que nós imprimimos em Caxias do Sul ano passado, né? Essa foi uma casa de mais ou menos 80 metros quadrados, né? Ela foi impressa em 60 horas de impressão, né? Não foram contínuas nesse caso, mas poderiam ter sido. A gente não tinha restrição nenhuma para trabalhar 60 horas ininterruptas, né? A gente tinha um operador, e logicamente esse operador não podia ficar ali a 60 horas, né? Mas se a gente tivesse alguém que pudesse revezar com ele, a impressora trabalharia 60 horas, 120 horas, 200 horas, até enquanto tiver material, enquanto tiver papel, né? Enquanto tiver tinta, tiver papel, a gente vai imprimindo, né? Então isso não seria um problema. E uma coisa legal, você falou em termos de distância, né, de coisas perigosas, do cara não ter que estar ali com o equipamento. Muitas vezes durante a impressão, eu estive lá em Caxias, durante todo o tempo dessa impressão, o operador chegava assim para mim e dizia, Manfredo, vamos almoçar? Eu falei, sim, mas você vai deixar o equipamento aí? Não, eu vou porque eu estou controlando ele aqui no meu celular, se acontecer alguma coisa eu desligo. Né? Então a gente podia ir tranquilamente almoçar, a impressora continuava ali imprimindo, a gente ia, almoçava, voltava, né? Então, já estamos nesse pé, nós já estamos nesse pé, já podemos fazer as coisas aí meio que à distância, né? Desde que a gente tenha um fluxo de material, né, para alimentar essa impressora, né? Mas isso que eu ia operador comentar. Efetivamente não precisa estar ali 24 horas. Né? A restrição, acho que maior, Thiago, para essa questão de imprimir contínuo 24 horas é o armazenamento da matéria-prima. Então hoje já está resolvido isso, armazenar os concretos imprimíveis em grandes silos. E isso faz com que o abastecimento da máquina de mistura e bombeamento seja contínuo, ininterrupto, mandando isso para o cabeçote da impressora. Então a autonomia de horas de impressão está muito mais linkada ao volume do reservatório da argamassa do que propriamente dito o equipamento não poderia rodar 24 horas, coisas desse tipo.
E eu pergunto para vocês aí, numa situação dessa como da casa, ou até outras situações que vocês pegaram, qual é a melhor resistência que vocês conseguiram alcançar? Eu acho que também não tem limitação isso. Você pode ter concretos, então, conta argamassa. pra gente um pouco sobre isso. Manfredo, não tem grande limitação. Isso é uma coisa que o mercado vai acabar demandando da gente, né? Hoje, quando a gente desenvolveu esse material que a gente está vendendo, esse é um material que tem 30 megapascal de resistência a 28 dias. É um material comparável aí a bons concretos na construção, né? Temos materiais até com resistências mais elevadas, 50 MPa. Aí se o mercado chegar para mim e falar, não, mas eu preciso de alguma coisa mais barata que atinge 15 MPa, para mim é suficiente. Tá bom, eu faço um material que seja para isso. Então eu vou depender, hoje a gente está dependendo muito mais do que o mercado vai demandar da gente, em termos de resistência, em termos de qualidade, né, em termos de acabamento desse material. Slump. Slump Vambora. Já é uma outra medida, já não falamos mais de slump, aí já estamos mudando completamente, é outro padrão. Pra gente. Exatamente, eu deixei reservado para vocês aquelas perguntas que as pessoas, assim... Eu vim pra cá pra vocês, foi o único podcast que eu fiz um exercício. Eu parei com uns 2 ou 3 caras que eu admiro muito e que são curiosos. Eu perguntei assim, o que você perguntaria pra eles? E eles disseram... Qual é o slump? Resistência, slump, eu quero... Tá bom. Como é que vai dar esse AC? Qual é a taxa? Como é que isso vai fluir? Em que momento isso dá a mistura? Porque senão vai começar o AC. Aí eu falei, bom, é isso que vocês querem saber? Então é isso que eu vou deixar para eles a pergunta. Isso. Esse quer responder um pouco? Eu queria até, só me desculpa, mas complementar, porque nós estamos falando do recebimento e depois do produto final. Exato. Só que nesse meio tempo, você está trabalhando com material que ele está no estado plástico, ele vai para o estado endurecido e ele tem que ter exigências construtivas e desempenhos diferentes ao longo desse tempo, né? Então, complementando, o que deve ser controlado no estado plástico, como deve ser controlado no estado endurecido. Legal. E qual é a exigência que esse material tem que ter ao longo da impressão. Legal, boa pergunta. Uma coisa desse material que eu digo que isso é uma grande diferença da impressão 3D para os outros métodos construtivos que a gente tem, né? Primeiro que esse processo é contínuo. Ou seja, a gente começa, né? A gente começou essa casa e poderia ter ido até o final dela sem parar, né? Paramos porque a gente quis parar, porque tinha algumas outras coisas no meio do caminho. Mas a impressão poderia ter ido do começo ao fim sem parar, né? E isso demanda, evidentemente, um material que tenha características para isso. Então a gente já largou o slump. O slump não é uma coisa que entra no nosso vocabulário. A gente tem outros ensaios que a gente tem que fazer, um ensaio de espalhamento, um ensaio de bombeabilidade, né? Tem outros parâmetros que começam a brincar aí, que a gente chama de reologia do concreto, né? Então esse concreto, esse material, né? Alguns chamam de argamassa, né? Eu particularmente gosto de chamar ele de microconcreto, porque ele tem características de concreto, apesar de não ter agregados, né, graúdos, é agregado miúdo somente. Então ele tem que ter características que permitam, em primeiro lugar, você imprimir isso continuamente, você dosar, você bombear isso continuamente, para você não ter falhas durante o bombeio, né, do material. Você tem que imprimir isso, você tem que colocar camadas uma sobre a outra, né? Então a gente sobe aí até 2 metros, 2,60 metros, né? Uma camadinha sobre a outra. Estamos falando aí de camadinha de 3, 4 centímetros de espessura, né? Na China eu vi mais. E que não pode dar solda fria, que não pode dar uma solda fria, amolecer. Então você tem uma série de parâmetros aí que você tem que controlar, tanto no estado fresco como no estado endurecido. Mas a tecnologia, vamos dizer, é um pouquinho diferente do que a gente tem no concreto. O desafio na parte dos equipamentos, Thiago, até a questão do processo, é basicamente controlar dosagem de água, fazer a relação água-concreto de maneira constante e acertada. Além disso, se controla muito a temperatura do produto na saída, logo após o início do bombeamento e depois no cabeçote de impressão. E pressão também de bombeamento. Então, porque a reologia que o Manfredo comentou dos materiais influencia diretamente no comportamento daquele material dentro do equipamento.
E para nós isso, na verdade, são parâmetros importantes para que eu tenha uma qualidade de impressão boa. Quanto a nosso aprendizado assim na questão de processo, quanto menor o controle que eu tenho operacional, mais estranha será a impressão, né? Vamos dizer assim, menor o acabamento, menor a resistência. Então, Formação do cordão perfeita. Perfeito, né? Exatamente. Até mesmo quando a gente fala em cabeçote da impressão, o formato da onde vai sair propriamente dito concreto, isso daí já dá mais um livro aqui de maneiras de fazer isso, se é um único componente. Tem materiais hoje que estão trabalhando com 2 componentes, né, que põe um acelerador na ponta. Então realmente o formato do cabeçote, se vai imprimir cordãozinho redondo, quadradinho, como que ele faz para ter essas formas diferenciadas que a impressão 3D faz também, né, de mais arredondada, perfis diferenciados. Eu preciso ter esses processos bem controlados, senão eu não consigo obter isso. E né? isso é interessante porque esse controle que a gente está falando, esse controle de qualidade, vamos dizer assim, do processo de impressão, também deixa de ser um controle manual. Você não tem mais um cidadão ali tirando slump. Não, você tem um sensor medindo a pressão de bombeamento, você tem um sensor medindo a umidade, você tem um sensor medindo a temperatura, né? Então todos esses parâmetros que são importantes para impressão 3D são controlados, tem que ser controlados até para você poder ajustar se for necessário, mas deixa de ser um ajuste manual. Vai gerar uma nova isso passa geração a na ser construção automatizado. civil. Isso, e tem um lado muito legal, né? Porque você vai analisando, ele parte de um material estático, em algum momento eles são lotes. Sim. E gera um movimento dinâmico. Exatamente. Essa integração foi uma das outras perguntas que me fizeram. Onde você sai do estático, eu tenho que botar a tinta, Claro. e vou gerar um movimento dinâmico. Numa impressora tradicional, você desliga a impressora, reinicia a impressora, joga a tinta para você continuar a imprimir até acabar a tinta. Exato. E numa impressora 3D? Não, hoje em dia esse abastecimento é feito de forma contínua também. Então os silos, mesmo os armazenadores, né, os tanques de armazenagem do material, podem ser abastecidos independentemente da impressora estar funcionando ou não. Então eles podem ser alimentados. E eu não sei se ficou claro para todo mundo, eu quero fazer essa ressalva que é interessante, né? Nós, quando falamos em impressão 3D também, a gente fala em 3 componentes. É o material, um equipamento que se chama um equipamento de mistura e bombeamento, e o equipamento que vai depositar o concreto e vai efetivamente realizar o desenho da impressão. Então, quando eu olho 2 equipamentos que são os 2 formam a impressora, mas as máquinas precisam se conversar. Então, isso é muito interessante também, essa tecnologia máquina conversando com máquina. Hoje em dia, porque sistemas robóticos, pessoal, né, não se estendendo, mas já existe para muitos outros segmentos, certo? Sim. Robô se utiliza para tudo. Né? Anda na feira aqui ou em qualquer Até segmento. no nosso. Papel Até celulose. para limpar o aspirador isso. de casa. Robô, então a inovação dessa construção 3D não está no robô. Vamos simplificar, mas não é o robô que faz a impressão. É um material trabalhando bem com o sistema de mistura e bombeamento que converse com o robô. Então, por isso que é muito interessante também. O que surgiu de novo no mercado é a indústria do material e do sistema de bombeamento e mistura, ou mistura e bombeamento. Porque os robôs são robôs, inclusive, do mercado. Né? Temos fabricantes de sistemas robóticos que simplesmente agora estão começando a vender robô também para a construção civil. Então, antes Isso é de eu ouvir interessante. o Manfredo, eu só queria que você Claro. complementasse, né? Nós estamos falando exatamente disso, né? Da impressão, do equipamento e tudo. E tem ciência por trás de como imprimir e a geometria que ele faz tem diferença nisso também, em termos de engenharia, de estabilidade da estrutura durante a impressão? Muita Com coisa. certeza. Eu acho que faz um pouco de sentido dentro dessa ótica, né? Faz. É até interessante, tá muito também na moda, ou tá muito em alta o BIM aqui na construção civil e tudo mais. Então, realmente, projetar agora, usando a construção 3D, né, a impressão 3D, vai requerer também conhecimentos adicionais de projeto. Né? Como eu vou querer fazer aquela forma, se aquela forma vai ter a sua própria resistência, depois vai para um software de fatiamento que vai fazer com que o robô leia aquele desenho e transforme aquilo no físico. Então tudo isso está meio conectado, né?
se o material suporta aquele tipo de dimensionamento, se o material vai funcionar. Então, por mais que a gente já tenha muitas soluções já desenvolvidas aqui, mas tem muitas outras que possam ser trabalhadas no futuro. Isso que é o legal, sabe? Quando a gente veio para quando a gente começou no universo do concreto, né, vamos dizer, concreto armado, né, vamos colocar aço dentro de uma viga de concreto, de um pilar e tal, a gente acabou de certa forma limitando um pouco a nossa liberdade de formas, né, porque toda viga é quadradinha ou retangular, né? É o estereótipo do engenheiro projetar caixote, né? Exatamente, né? E isso a gente começa a quebrar um pouquinho agora com a impressão 3D. A gente pode fazer em qualquer formato que a gente quiser. Qualquer coisa que você botar ali pro CAD ler, o programa fatiar e a impressora imprimir, ela pode fazer qualquer coisa. E isso nos traz um pouco de volta alguns séculos atrás, quando construíam aí muita coisa, muitas catedrais e tal, que foram construídas utilizando arcos, né? O peso da própria estrutura, né? Segurando, né? Isso a gente não conseguia fazer com concreto armado porque dava muito trabalho fazer aquelas formas arredondadas, né? Era mais fácil fazer uma coisa, né, trapezoidal, né, quadradinha, retangular, jogar o ferro dentro e pronto. Então agora a gente volta, né, porque os arquitetos começam a pensar nisso. Cara, como é que eu otimizo essa estrutura para usar cada vez menos concreto, para usar cada vez menos aço, né? E hoje a gente tem as ferramentas, a gente pode imprimir, né, desde que logicamente o projeto esteja dimensionado para isso, mas você começa realmente a voltar no tempo e pensar, dá para otimizar isso, né, de uma forma que você reduza o consumo de cimento, consumo de aço e tal, tornando a construção até mais sustentável no final das contas. Não, e né? como solução também e mais bonita, né? Não, uma obra de arte. Uma obra de arte, exato. E uma coisa que faz muito sentido, como uma solução inclusive integrada a outras soluções. Exato. Né? Exato. Você às vezes, você acabou de falar com muita propriedade, muitas vezes você vai sair uma forma quadradona de uma empresa de pré-moldado para um determinado pedaço da obra, e o outro pedaço da obra vai ser complementado com peças produzidas em impressora 3D. Exato. E vão fazer todo sentido, não só em termos de engenharia, mas em termos arquitetônicos. Que aí vem a outra coisa, que vem a outra pergunta para vocês. Isso vai gerar uma necessidade do próprio sistema da impressora 3D, ele ter características de adaptabilidade e de integrações sistêmicas. E aí, inclusive, entendo eu que alguns softwares, inclusive a própria lógica do BIM, como lógica, ela vai ter que ser repensada, porque a lógica do BIM é uma lógica, parafraseando e pedindo desculpa a Lego, mas é uma lógica de Lego. Exato. E quando você vai para 3D, você está falando para além disso. É uma lógica de que você pode, sei lá, imagino eu, de repente você está pensando numa construção de laje, onde você está fazendo uma complementação de varanda de um jeito, a do andar seguinte de outro, do lado de outro. Então eu pergunto para vocês assim, como é que vocês estão pensando na prática esses pontos de integração? Porque eu vejo isso muito nítido e vi muito isso na China. Eu voltei muito curioso com isso de lá. Porque eu vi, mas aí eles têm as limitações de deixarem o que você consegue ver, né? Não tem resposta única ainda, Felipe, para dizer a verdade. Vou ter que sabonetar aqui. Não tem. Não, tem perfeito. Porque assim, a construção, esse 3D que também a gente está falando, tem que desmistificar que está sendo impresso a alvenaria da obra, certo? Janela é janela, porta é porta, telhado é telhado. Vai continuar, certo? Vamos ter que continuar passando conduíte para passar fio, vai ter que ter cano para ter a hidráulica. Então, claro, a gente está mecanizando e imprimindo a alvenaria, né? E até parte da estrutura, né? E parte da estrutura, parte que da já estrutura é você uma consegue super imprimir. inovação, porque vamos falar também, emendando essa fala, né, com a mão de obra, né? A construção civil hoje em dia não é sexy, certo? ninguém quer ser pedreiro, né? Ninguém quer ser pedreiro mais, Você infelizmente. já botou sua frase de camiseta, é isso? A construção civil não é sexy? Ele já adiantou essa parte. Não, tem outra depois. Mas assim, no fundo, outra coisa que a gente podia conversar aqui, ou que queria deixar para todos, a mão de obra vai ser diferente também, certo? Não vai precisar ser uma super mão de obra, mas é uma mão de obra que não vai mais carregar tijolo, né, no pallet e levar. Isso
não vai precisar mais. Ao mesmo tempo, vai precisar ter um pouco de conhecimento, talvez, em máquina, em montagem e desmontagem, outros conhecimentos. Conhecimentos mais específicos, né? Pessoas mais especialistas em alguns. E isso vai saltar os olhos de uma geração que está por vir aí, que vai se interessar mais por esse tipo de tecnologia também, né? Nessa casa em Caxias a gente tinha 2 engenheiros russos, mas não vai ser necessário isso não. Qualquer engenheiro aqui vai conseguir fazer sem grandes problemas. Não precisa nem ser engenheiro. Pois é, eu vou até mexer, era a mexida que eu ia fazer com vocês. Olha que coisa interessante, eu gostaria que, como uma pergunta mais final da minha parte, eu gostaria de mexer com vocês isso. Será que a gente não transbordou muito a engenharia civil? Quer dizer, a gente não está falando, voltando às origens, como disse o Manfredo lá atrás, a origem do saber, onde você aprendeu engenharia e pronto. Não importa se é mecânica, civil, porque é uma integração tão grande. Você precisa saber de produção, você precisa saber de civil, você precisa saber de mecânica. O que vocês acham disso dentro da composição? Qual é o profissional que vocês estão vendo que vai ter que trabalhar nesse setor? Porque agora eu já estou pensando no dia seguinte, Thiago. Quem vai trabalhar nisso? Porque eles estão já faz isso, né? De buscar especialistas. Não, né? mas Felipe, Thiago, Manfredo, eu não sei. Essa geração já é assim. Na verdade, a gente já está no mundo digital, a gente já está no mundo... Que segmentos que vocês conhecem? Realmente a construção civil só perde para pesca em termos de tecnologia, certo? Verdade. Então não tem, isso que a gente vai, né, já está existente e agora só vai ser escalonado no futuro, já faz parte do dia a dia do jovem já. Não é, então não, eu entendi, a sua pergunta é muito interessante, da preocupação, pô, se hoje eu não tenho pedreiro, eu vou ter operador de máquina com tanta disponibilidade assim? Acreditamos que sim. Vai ser muito mais fácil ter um operador de máquina do que um cara que queira carregar tijolo. Vou além para você, tá? Esse tipo de tecnologia vai ter que mudar, inclusive, a formação do engenheiro. Certeza. Porque ele vai ter que, o engenheiro vai ter que ser não formado, reformado. Porque ele vai, o parâmetro, o que me chama muita atenção, se me permita, é uma quebra de paradigma. É basicamente uma inovação completamente disruptiva, não é evolutiva. Ela é disruptiva. E como toda disrupção, é basicamente uma brincadeira que eu já fiz no outro podcast. O Einstein vai ser reprovado em física como foi. É lógico, ele não entende Newton. Então, é um pouco do que vocês estão trazendo. Então eu queria entrar nisso, quer dizer, esse engenheiro que vai vir, ele vai ter que ser diferente, porque o cálculo vai ser diferente, o software vai ser diferente, o entendimento, a ferramenta, é com vocês agora. Isso já acontece, né? Só contextualizando, e você complementa, né? Isso já acontece, né? Poxa, eu sou filho de engenheiro. Eu acredito muito que o meu pai, quando ele estudou concreto de uma única forma. Concreto é concreto e ponto. Quando eu estudei 3, 2, concreto, 1. Exato, eu já estudei autoadensável, concreto seco, concreto bombeável, convencional. Estamos falando agora de UHPC. Caramba! E aí você vai para as argamassas, quantos tipos de argamassas especializadas nós já temos hoje? Fosse estudar talvez na década de 70... A argamassa era para piso e azulejo e só... E é isso, né? A gente já faz isso, né? E o que vai acabar acontecendo é que a robótica cada vez mais vai ganhar em função do que a gente tem vivido aí, da dificuldade da mão de obra por N motivos, que não é o caso, e a gente já vive, né? E aí, queria te ouvir agora. Eu concordo aí quando o Otto disse que a atividade aí da construção civil não é nem um pouco sexy. Não é mesmo, ninguém vai para isso porque, olha que legal que é isso. Não é, é uma atividade chata, suja, né, trabalhosa, trabalho embaixo de sol. Eu trabalhei no Oriente Médio 7 anos, os caras trabalhavam de sol a sol, trabalham de noite, né, para evitar o sol. Então é um negócio muito desgastante. Se você começa a trazer aí elementos para deixar isso mais legal, vamos dizer assim, né? Mais automatizado, mais computadorizado, né? Começa a atrair, instagramável, né? Começa a atrair um pessoal que normalmente não viria para essa atividade. Dentro da formação desse pessoal, a gente tem hoje o Senai trabalhando com algumas coisas, temos as próprias universidades estão começando a oferecer cadeiras para isso. A Universidade aqui de São Paulo está começando a oferecer cadeiras de automação a esse nível de impressão 3D, por exemplo,
não só em concreto, como em outros materiais, né? Então começa realmente a se ter essa noção de que vamos precisar de um pessoal diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Aquilo que você falou, a construção 3D vai ser disruptiva, então a gente precisa, né, acabar com essa mão de obra tradicional, não acabar, mas diminuir essa mão de obra tradicional, que nós temos que começar a formar uma nova geração de profissionais que tenham outras capacidades, né, outras habilidades. Isso vai ser necessário, a indústria sabe disso e está começando a formar, e eu acho isso muito legal também. A minha pergunta foi muito focada nisso. Eu vejo muito o mercado fazendo isso, entendeu, Thiago? A gente ainda está muito atrelado, por exemplo, à pesquisa, se tem linha de pesquisa no CNPq. Então, se não tem uma linha de pesquisa, eu brinco isso. Eu fiz parte do meu doutorado, foi sobre modelos matemáticos para desenvolvimento, para trabalho de custos. Eu não consegui trazer para o Brasil porque não tem uma linha de pesquisa no CNPq. Aí você tem algumas limitações, pelo menos no período quando eu fui fazer isso. Exato. Então, é muito nesse sentido, quer dizer, será que se a gente não tiver uma certa velocidade na geração dessa mão de obra técnica, a gente vai cair numa coisa, porque a gente não pode esperar os 25 anos do Manfredo, né? Que foi falado lá no início. A gente não pode esperar uma curva de aprendizagem como você tem, Otto. Ou a sua, Thiago. Quer dizer, a gente está falando de curvas de aprendizagem altíssimas, que levarão anos, viagens, formações. Então, como a gente também teve um outro podcast sobre mão de obra, eu fico com essa provocação. Será que a gente também não deveria começar a pensar a partir de agora, assim, uma coisa que é tão legal, tão latente, que já nasceu, segundo falou o Manfredo, trazer isso e propor isso para que tenha gente para trabalhar com isso. Senão a gente vai ter uma tecnologia pronta, empresas prontas, materiais prontos. Mas, Felipe, eu acho que a gente está, assim, esse é talvez um ponto até muito particular meu, mas a MTech também vai muito nessa linha, a gente está subestimando isso, porque hoje todo mundo compra uma TV extremamente tecnológica ou um celular, ninguém nem lê o manual e consegue fazer funcionar, certo? Hoje os carros são extremamente sofisticados e todo mundo dirige e funciona no carro. Essas impressoras vão ser a mesma coisa. Não vai precisar de nenhuma mão de obra super especializada. Ela vai ser automaticamente as pessoas vão aprendendo. Hoje o que está acontecendo com os casos que a gente tem no nosso país e no mundo é que são ainda poucos perante o tamanho da construção civil. Então aquilo é visto como se fosse algo extraordinário, certo? Mas aquilo é extremamente fácil de ser replicável. A gente viu na prática, né, as impressões, as construções que a gente já fez impressa aqui. Depois de 2 dias, a curva de aprendizado, já todo mundo sabe o que está acontecendo ali, todo mundo já entende a máquina, todo mundo já opera a máquina. Então, eu entendo essa preocupação, realmente, como o Manfredo falou, as universidades estão colocando isso dentro dos currículos dela para fazer parte da teoria da engenharia civil, que seja da arquitetura e tudo mais. Mas nós, da MTech, eu também acredito, vemos isso como muito fácil de ser absorvida pela mão de obra no futuro, agora e no futuro próximo, certo? E é o que o Otto falou, o pessoal começa a se interessar por aquilo. Cara, como é que funciona essa impressora? O que eu preciso aqui? Que botão que eu aperto aqui para esse negócio funcionar? Né? Então começa, o próprio interesse do pessoal acaba levando eles a aprenderem de uma forma mais rápida. Né? Não vamos precisar aí de 5 anos para formar uma pessoa dessa. Isso é tão interessante porque, poxa, nós estamos falando de IA, e aí as linguagens de programação serão IA generativas, né? Ou seja, você não tem que ter como você falou, não tem que ter um conhecimento de programação, porque a evolução disso vai estar cada vez mais presente. Você só vai falar assim, olha, eu quero que funcione assim. E ele vai gerar um código e fazer. Eu vi da MTech a última vez que eu visitei a nossa matriz, você pode escanear um copo desse, transforma isso num Revit e a impressora imprime. Como é feita já no plástico, pessoal? As impressoras de plástico, isso é sensacional, né, gente? A única coisa que a gente está mudando a matéria-prima de um polímero para um concreto. Não, e o volume, né? E o volume, claro. Volume. Outra coisa que a gente não comentou, que acho que é legal, o efeito também
para escalonar isso é o efeito qualidade também, né? A gente não acabou não discutindo isso. Isso é legal. Uma parede impressa por uma impressora é parede reta, certo? Parede reta, com pouco desperdício. Cartesiana. Então certinho. isso vai alavancar cada vez mais essa tecnologia. Ela pode até ser torta, mas ela vai ser torta se o cara quiser, né? Se o cara desenhou ela torta, ela vai sair não torta. vai ser aquele negócio de jogar nível e quebrar janela no caminho do prédio. Não sei né? se é só eu tenho esse sentimento, né? Quando a gente compra, de novo, o exemplo do celular. O celular é tudo igual, o carro é tudo igual, né? Roupa parecida, mas quando você vai fazer uma casa, parece que cada casa sai de um jeito. Sai de um jeito. Né? E essas tecnologias vão também padronizar essa questão, né? Não, e padronizar também, Então, né? aproveitando o seu gancho, conta uma história engraçada pra gente que envolveu isso daí. Agora é a hora, né? A minha, eu vou pegar uma clássica minha que eu acho que o Manfredo não escutou ainda, mas eu, né, nesses 12 anos de MTech eu já vi muita coisa e a gente batalha muito para inserção de equipamento na construção civil, não só na impressão 3D, mas para projeção de argamassas, bombeamentos de grout no geral, né? E me chamou muita atenção, eu era muito novo de MTech, tinha, sei lá, 1 ano. Eu ia nas obras, faço isso de vez em quando ainda, ia fazer o startup, o treinamento operacional das pessoas, né? Isso em 2012, 2011. E uma das obras a gente levou um equipamento de projeção, já era um negócio, imagina falar de projeção há 12 anos atrás. A gente já estava no outro patamar, né? E assim, encurtando até, não é... Eu acho engraçado agora, mas na época foi bem triste, porque levamos a máquina para a obra, uma obra boa, né? Vai todo mundo, todo esforço, argamassa, energia, tá tudo lá. Fizemos um treinamento inicial, mas não conseguimos terminar o treinamento no dia. Falou, vamos ter que voltar no dia seguinte, tudo bem, acordamos com o engenheiro, com os operadores e tal. Fomos pro hotel, era numa cidade distante aqui da fábrica. Voltamos no dia seguinte na obra, cadê a máquina? Cadê a máquina? E a obra fechada, falando, não é possível. Pegamos nas câmeras, não vimos ninguém sair, ninguém roubou a máquina, né? Aí até que depois, sem brincadeira, esse assunto é verídico, até arrepio. Depois de uns 20, 30 minutos procurando a máquina, alguém viu lá no fundo da obra um monte de areia revirada. Adivinha o que aconteceu? Alguém, durante a noite, os pedreiros, com medo do equipamento, enterraram a máquina. Mentira. Isso é verídico, isso gravou a minha mente. Foi a única enterrada que eu tive de máquina, mas vocês imaginam. Então, quer dizer, a tecnologia às vezes assusta a construção civil também. Então, hoje eu acho engraçado isso. Graças a Deus a gente nunca mais vivenciou, mas em um certo momento a gente viu uma máquina sendo enterrada como maneira de, né, de aí, bloquear. te lascou, hein, Manfredo? Te E conta, contar hein? uma história, vai ter que recorrer ao Oriente Médio. Vai ter que pelo visto. Eu vou ter que, para retrucar aqui na altura, eu vou ter que dar 2 histórias, então. Então bora. Uma volta lá no teu slump que você perguntou, isso eu estava antes da SICA ainda, eu trabalhei numa concreteira em Curitiba, e isso tem já 30 anos. Eu me recordo que um dia um rapaz ligou para mim, um cliente, né? Manfredo, eu precisava aqui na minha obra, tá, um concreto 25 MPa, brita 1 e 2 e tal. Falei, legal, cara, que slump você vai querer? Aí deu aquele silêncio, assim, por uns segundos. Aí ele falou, faz o seguinte, cara, manda o concreto agora, o slump a gente vê depois. Meu Deus. Se fosse com impressão 3D, a gente já não precisava, não tinha dúvida. Tem que ser aquele material e acabou, não tinha slump. Bacana. O Não bacana é precisa que ele mais te de dá nada. autonomia. Exato. E a segunda, então, tem a ver com a impressão 3D. Foi justamente nessa casa que nós imprimimos lá em Caxias do Sul. Muita gente me pergunta em questão de sustentabilidade dessa impressão 3D, né? A gente usa menos material, usa menos forma, tal, não sei o que. Tem várias coisas que a gente explica para mostrar que realmente o material é mais sustentável. A gente está fazendo um trabalho extenso agora sobre isso, né, para mostrar as características do produto. Mas durante a impressão dessa obra, né, bem no fundo, num dos cantos da obra, né, eu estava fotografando, né, vários ângulos lá da casa. Bem num canto assim tinha um bando de borboletas que estava ali. Né? Não sei se nasceram, criaram ali, então, mas tinha um bando de borboletas e a máquina trabalhando, né? O pau comendo ali, imprimindo para lá, para cá. A máquina quase não faz barulho, ela é muito silenciosa, né? Tanto a impressora quanto o sistema de bombeio. Você só escuta assim no fundo os motorzinhos funcionando, né?
Então eu fiz até uma filmagem assim das borboletas ali, tudo bonitinho, né? Batendo suas asinhas ali e tal, e o pau Legal. queimando fogo ali no fim da obra. Então é legal, né? Também eu falei, cara, dá até pra mostrar que é um material sustentável por isso, né? É diferente. O processo é completamente diferente. Imagina a construção civil ruidosa e tudo, né? Não, eu queria entrar agora para a gente finalizar com uma pergunta, né? E os próximos passos? No sentido de que, poxa, você tocou num ponto muito legal de sustentabilidade, né? O que a gente está avançando em termos de conhecer melhor e mensurar essa sustentabilidade e o que a gente está buscando em termos que hoje nós estamos falando de edificações e temos normas de desempenho para isso. Estamos buscando entender o comportamento disso, enquadrando dentro das normas de desempenho. Como são os próximos passos agora? Eu estava esperando essa pergunta ali do nosso colega e não veio da parte. Mas eu acho que hoje a gente está naquele pé que a gente tem equipamento, a gente tem material, a gente sabe o que fazer, a gente já está fazendo, né? Já pariu ali, como eu disse, né? O que está nos faltando agora, um dos nossos passos seguintes é normatização. A gente não tem norma ainda para trabalhar com isso e isso acaba, não digo inviabilizando, né, mas dando pelo menos um freio, né, para o pessoal falar, opa, peraí, como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que eu vou me comprometer a utilizar esse sistema? Vamos dar segurança para o cara segurança, execução e tal. Então tem alguns detalhes aí, principalmente em termos de norma, que hoje nos faltam. A gente está trabalhando nisso e não é só Brasil, isso é mundo inteiro, né, hoje está trabalhando para criar normas, né, criar regras, né, para que a construção 3D seja bem sucedida, né? Então isso nos falta. Em termos de sustentabilidade é a mesma coisa, né? É um processo sustentável ou não é? Né? Eu acho que tem muitas vantagens, a gente economiza material, o desperdício nessa casa que nós imprimimos foi praticamente zero, né? Não gastamos material além porque foi para lá o que precisava, imprimiu e foi embora. Né? Não sobrou material e não tivemos que comprar mais material, não se desperdiçou nada no final. Então isso é um ponto. Madeira, a gente praticamente, essa casa nós imprimimos a fundação, então não teve madeira nenhuma na fundação da casa, toda a sapata corrida foi feita impressa, né, e depois concretada, depois subimos as paredes. Então aí tem uma série de coisas que a gente começa a mostrar que as paredes são mais finas, né, então a gente gasta menos material. Então tem uma série de coisas que a gente vai mostrando, né, e agora a gente vai começar a comprovar, né, botar ali, começar a realmente demonstrar que o material tem as suas vantagens em termos de sustentabilidade. Né? Eu acho que complementando um pouco, eu vejo assim, eu e a MTech como empresa, a gente vê que estamos numa fase agora de mercado que a gente fala, né? Então já isso está muito divulgado nas universidades, tem bastante universidade fazendo trabalho sobre impressão 3D, né, os papers e tudo mais, mas está faltando agora realmente o mercado aderir à tecnologia, como é o steel frame, ou tecnologias, construção modular e tudo mais. E estamos nesse estágio agora, né? Os nichos, né? Se vai para uma construção popular, apesar que hoje se vê de tudo no mercado, né? O mundo tem empresa para tudo, tem empresa que tem impressora e só faz mobiliário e vive disso. Já tem empresas funcionando, seja na Ásia ou na Europa, nesse sentido. Então acho que o Brasil vai passar agora nos próximos meses, ou não sei se vai dar anos, comprei, vão ter cada vez mais impressoras espalhadas. Vão ter nichos, né? Isso, você tirou a palavra da minha boca. Vão se criando os nichos, em paralelo a normatização vai apoiando os nichos que vão demandando, as Datex ou o que é que seja. É um pouco do que a gente enxerga também. De qualquer forma, né, uma coisa é bastante clara e o mercado já assimilou isso. Você não vai conseguir imprimir tudo com uma única impressora, com um único material, com uma única bomba. Você vai ter que ter as coisas, essa impressora serve para isso, essa serve para aquilo, esse material serve para isso, esse material serve para aquilo. Nós vamos ter que ter isso. Isso é inevitável. Talvez até acresça você, que eu acho que a gente vai acabar trabalhando, que é uma coisa que é um pouco, às vezes é um pouco complexo na construção civil, porque tem os partidários com soluções, né? Você tem os partidários, tem o cara da alvenaria estrutural, tem o cara da parede de concreto, isso, que são os atores, né? E eu entendo que a gente está caminhando porque outros setores já fizeram, de você ter soluções, o princípio do híbrido, que é mais
vantajoso economicamente ou racionalmente para aquela determinada aplicação. Exato. Acho que a gente vai entender para isso. Agora eu quero uma frase de cada um. Você primeiro, Frase de meu Fred. camiseta. Frase de camiseta. Olha, hoje na fase que nós estamos, imprimindo casas, impressão 3D efetivamente acontecendo, a minha predileta é: a sua próxima casa vai ser impressa em 3D. Boa. Essa é legal. Gostei. Boa. E a Não, sua? do E seu agora? neto, né? Não, a minha é a do sexo, é uma, né? A minha é bem clássica, mas eu adoro ela. É um slogan nosso da MTech. É tecnologia para uma construção melhor. Boa. É simples, mas ela funciona. Faz sentido. É. Obrigado. Pessoal, queria realmente agradecer, porque a conversa foi muito legal, um tema que eu sou apaixonado, que é falar de novos sistemas, novas tecnologias, de subir a régua, subir o patamar. Exatamente. E muito obrigado a você, Manfredo, você, Obrigado, foi Thiago. super legal. Eu gostaria também de deixar um agradecimento especial, até porque tem uma coisa ali que o Manfredo falou que tocou, quando ele diz: olha, eu tenho 25 anos, eu tenho 35 anos de engenharia, e ele está mexendo agora com a impressão 3D. Então, isso a gente tem que trazer isso como um exemplo, tá? A gente tem que tentar, sim, a gente tem que tentar aprender com esses exemplos. É verdade. A grande dificuldade da construção civil no Brasil, e eu entro em qualquer briga com qualquer um, eu tenho a minha que é a número 1, com muita sobra, é a cultura. Eu acho que a cultura na construção civil no Brasil atrasa diversas etapas e processos, seja com mão de obra, seja com novas tecnologias educacionais, seja com novas tecnologias construtivas. E aí, quando você pega um profissional consolidado e experiente, com vivência numa empresa bastante sólida, dizendo assim, com tanto entusiasmo, assim, vamos para o novo, vamos testar, isso me inspira e eu vejo de forma bastante inspiradora. É isso aí. Otto, Muito obrigado. não tem como. Otto, Ganhou a caneca. Ganhei a caneca. você também, rapaz. Ah, que sorte! Você Mas essa também. já não ia sair da minha mão mesmo. Não volta, não tem volta. Até porque você vai pegar lá e vocês têm um compromisso conosco. No ano que vem, vocês trazerem uma caneca dessa impressa pra gente. Sim, hein? Aí, Tá feito, hein? aí vocês tiram Compromisso. onda. Negócio Porque eu vou fechado. cobrar. Negócio fechado. Ó, eu vou pegar esse 2024 vídeo aqui, caneca impressa, a hein? caneca vai vir Compromisso impressa, vai trazer assumido. pra gente. Maravilha. Beleza? Muito legal, Ó, pessoal. Obrigado, muito obrigado. bacana. Obrigado. Você é muito divertido e técnico. Isso faz uma diferença monumental. Além de serem pessoas assim agradabilíssimas para conversar. E provavelmente gostaria muito de trabalhar com vocês, porque provavelmente seria também bastante divertido. Thiago tem essa oportunidade e é um privilegiado nesse sentido. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi muito bom. Agradeço. Boa.